Olá, sejam muito bem-vindos ao quadro Eu Já Passei por Isso. Estamos celebrando 1 ano de podcast e para marcar esse tempo especial, preparamos uma série muito especial. O quadro Eu Já Passei por Isso. São histórias reais de superação que tomam porte de cura. Histórias reais que se tornam pontes de cura e de inspiração. E hoje, nossa segunda convidada, ela já está aqui no estúdio, prontinha para entrar. Mas antes disso, eu quero dar um oizinho para Paulina. Oi, Paulina! Que Oi, gostoso ter aqui você Mirtes. comigo! Que alegria! delícia! Maravilhoso, eu estou muito feliz de fazer parte desses episódios. Eu já passei por isso, esse quadro especial dentro do programa De Dentro para Fora. Tenho certeza que as histórias que nós vamos compartilhar, que nós vamos ouvir aqui durante esse podcast, vão inspirar a sua vida, vão se tornar uma fonte de recomeço e de cura para as nossas vidas. Então, seja muito bem-vindo. Se você ainda não curtiu, já curte, comenta, compartilha com as suas amigas, com as pessoas que você ama, que eu tenho certeza que a história da Adriana, da nossa convidada de hoje, vai edificar a sua vida. É verdade, são histórias incríveis que estão sendo contadas aqui. E eu quero fazer um convite para você. A Paulina já falou. Curte, compartilha com uma amiga que precisa ouvir essa história. Mas eu quero te fazer um convite para se inscrever nesse canal. Se inscreva agora neste canal. A nossa convidada de hoje, ela é escritora, ela escreveu um livro De Dentro para Fora, isso mesmo, com o nome do canal. Adriana, ela é escritora, palestrante, uma mulher incrível e tem uma história inspiradora para nos contar. Adriana, seja muito bem-vinda ao estúdio De Dentro para Fora. Muito obrigada pelo convite, Mirtes, Paulina. É uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, né, nesse podcast, nesse aniversário de 1 ano, né? Estou muito lisonjeada e honrada por estar aqui, sendo uma das convidadas. Eu já passei por isso. Maravilha, Adri. Nós também estamos muito felizes com o seu sim. Você se inscreveu para participar. Nós lemos todas as histórias e nós identificamos na sua história algo especial, algo que poderia falar diretamente ao coração de quem está nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento. E é por isso que eu tenho uma pergunta para a gente começar essa conversa. Você sempre fala sobre transformação de dentro para fora. E a gente gostaria de saber como que esse processo começou primeiro na sua vida, Adri. Antes mesmo de você levar essa mensagem para outras mulheres, de escrever o seu livro, como que isso tudo começou? Na verdade, começou porque eu estava me sentindo perdida, né? Eu acredito que com todo mundo, né, dá aquele despertamento quando você olha para o espelho e fala assim, o que eu estou fazendo aqui, né? E aí, quando houve esse despertamento, eu fui atrás de conhecimento. E aí que eu me encontrei. Porque eu acredito assim que sem a gente ter essa consciência, a gente não vai atrás e não procura ajuda e não sabe o que está fazendo nessa terra. Então, não tem nenhum sentido a vida. E foi a partir desse momento que eu olhei para o espelho e me senti realmente perdida. E eu falei assim, o que eu vim fazer aqui? O que eu sou? Quem eu sou? E foi aonde que teve esse insight e aí eu fui procurar ajuda. E foi aonde que eu encontrei ajuda, eu encontrei, na verdade foi corpo, alma e espírito. Porque quando você está perdida, é realmente perdida, você não sabe para que caminho ir. E a hora que veio esse insight, né, o que eu estou fazendo aqui, né? O porquê de eu estar nessa terra. E aí que eu fui me encontrei com Deus, me encontrei comigo mesma, encontrei novos hábitos, onde me fez chegar aonde eu estou hoje. Que bacana.
Foi um despertar. Exatamente. É lindo isso. E nesse despertar, o que te trouxe, o que mais marcou você? Assim, você fala assim, nossa, esse ensinamento me trouxe uma revelação profunda para você mesma e depois para o livro, é claro. Ninguém consegue escrever um livro se não houver uma transformação realmente de dentro para fora. Em você, o que levou nessa profundidade do teu coração? Foi muito assim, eu falo assim, surreal mesmo, porque eu tive um encontro com Deus, né? Quando você sabe, na verdade eu não sabia quem eu era, mas a partir do momento que eu soube que eu era uma imagem e semelhança do Criador, e ele me chama assim de filha amada, então eu tenho comigo que eu preciso fazer algo também. Então, ao momento que eu fui despertada, como a Paulina falou, então eu preciso também despertar outras pessoas que talvez estejam perdidas como eu lá atrás. Talvez esteja sido enganada por elas mesmas, na comparação, nas desculpas que ela conta para ela mesma. E aí, quando você tem esse encontro, eu acredito muito em Deus. Então, quando você tem esse encontro com Deus e com você mesma, porque se você não confia em você, você não vai confiar em ninguém, não vai confiar em Deus. Então, você precisa ter essa confiança, né? Eu tenho uma frase assim, é preciso ter coragem de ser você. É preciso ter coragem para ser você mesma. Porque hoje a gente olha no Instagram, a gente vê pessoas, então a gente se compara, a gente quer ser aquela pessoa e a gente acaba não sendo a gente mesma. E aí que tá o problema. Como que eu vou ser eu se eu fico me comparando com outras pessoas? Então, isso veio para mim assim muito forte, né? Que eu precisava ser eu mesma, que eu tinha que parar de me comparar com os outros e tinha que fazer o que tinha que ser feito. Então, assim, muitas das vezes eu fiz algo que eu nunca quis fazer. Mas a partir desse despertar, né, que são vários processos, eu aprendi novos hábitos e eu vi que eu precisava fazer algo que talvez eu nunca faria. E quando eu fiz, teve resultado. Adri, nesse processo de transformação de dentro para fora, você identificou pensamentos negativos que posterior você transformou ele em positivo? Você pode contar um pouquinho para nós nesse processo como que foi? Sim, e vários, né? Os pensamentos, eles vêm até hoje. É uma batalha na mente, né, É uma Adri? batalha na mente, exatamente. Então, assim, eles estão a todo momento. Mas, quando você aprende que precisa mudar o pensamento, né? Até a Bíblia fala sobre isso, né? Assim como você pensa, assim é. Então, assim, você precisa estar voltando e pensando coisas positivas. Até porque senão você não tem como vencer o teu dia ou fazer algo que você se propôs a fazer. Então, como você falou ali, eu tive vários pensamentos, sim, pensamentos negativos. Eu lembro que um dia eu peguei o carro que eu não dirigia por nada nesse mundo, porque eu tinha muito medo, e veio o pensamento bem, bem claro assim na minha mente. É só você... Tinha um trânsito fluindo assim, e eu tremendo de medo, minha perna tremia sozinha. E veio exatamente o pensamento assim, é só você voltar aqui, era ali no Atuba, e você já volta para casa. Você não precisa entrar na BR e passar por isso. O pensamento era muito claro. E na hora eu lembrei que eu já tinha aprendido que eu tinha que enfrentar os meus medos. Eu tinha que enfrentar aquele medo de dirigir. Então foi aonde que eu peguei e continuei mesmo com a perna tremendo. Mesmo o carro morrendo umas 5 vezes. Então, assim, os pensamentos negativos, nesse processo, eles vão surgir a todo momento. Então, o ideal é que você faça o pensamento positivo, você confronte, é um confronto. Sempre vai ser um confronto, porque se você dar atenção para aquele pensamento negativo, você não vai conseguir prosseguir no que você quer, no seu objetivo final. É verdade. Perfeito. Mas agora a gente quer pular para um outro tema. Você já passou também por um relacionamento abusivo, né? E que você chegou a se anular. Como foi vencer e reconstruir a sua autoestima?
Esse é um processo muito doloroso. A gente ri agora, né? Mas foi muito doloroso, né? Uma menina que não sabia, não tinha ajuda, não sabia nem como perguntar, e então passou por esse desafiador mesmo. E eu lembro que eu fiz coisas que eu nunca imaginaria fazer, né? Porque a gente não se valoriza, né? A gente, como diz, a alma dá tudo para a pessoa, então a sua autoestima fica lá embaixo, porque você faz o que a outra pessoa quer e não o que você tem que fazer. E então, assim, eu fiz coisas realmente, assim, inacreditáveis. Assim, de ficar fora, esperando, no tempo, no relento, esperando a pessoa chegar. Então, assim, pense numa situação dessa, né? É muito constrangedor, vergonhoso, mas por quê? Porque eu não tinha uma sabedoria, não tinha um conhecimento, né? E não sabia o meu valor. Então, hoje eu entendo que a gente precisa nos valorizar, nos dar o valor, a gente tem que se sentir amada. Sim, mas como foi essa virada de chave? Quando que você percebeu que você estava num relacionamento abusivo e você decidiu dar um basta e você reconheceu o seu valor? Como foi esse processo? Esse processo foi lento, porque assim, eu fugi. Eu saí de Foz do Iguaçu e vim parar em Curitiba. Literalmente eu fugi. Porque eu não achava um caminho. Porque quando eu estava na minha cidade, então eu ficava com esse sentimento de perda. Então, assim, quando literalmente eu fugi, que eu vim para um casamento e fiquei morando para cá, eu tive que esquecer tudo. Então, assim, por isso que foi muito doloroso, assim, tive depressão, tive que tomar remédios por um tempo, e aí depois que eu encontrei meu esposo, eu aprendi a amar meu esposo, então esse processo foi todo lento, demorado, mas assim, pela graça de Deus, a gente conseguiu. Então, literalmente eu fugi. Mas a gente quer entender melhor esses pormenores. Você fugiu do relacionamento. Fugi do então relacionamento. Você já tinha clareza que não era saudável, que estava te fazendo mal. Sim. E em que momento que você percebeu que isso já tinha afetado a sua autoestima? E como foi passar por esse processo de cura, de hoje você ser uma escritora, uma empresária, uma mulher lindíssima, que tem esse asseio pessoal, a gente percebe, né, que você tem esse autocuidado, e uma mulher, quando ela não tem autoestima, raramente ela vai se apresentar como você hoje se apresenta. Uma mulher elegante, uma mulher com postura, uma mulher que dá palestras. Como foi chegar até aqui? Conta esse segredo aqui pra gente. Como assim fugiu, né? Como assim Como fugiu? Amanheceu e disse assim, agora eu vou fugir. Como que foi esse processo? Na verdade a gente brinca, né, de fugir, mas assim, eu vim para um casamento, né? Eu fui madrinha de casamento e eu aproveitei a oportunidade que eu estava aqui, fui conhecer a cidade grande, daí já arrumei um emprego e fiquei. Mas realmente a transformação veio, todo esse sentimento, esse desapego sentimental veio no meu autoconhecimento. Então, volto à primeira pergunta. Sim. Então, não tem como eu passar por aquele processo se eu não tivesse realmente me conhecido, não saber quem eu sou e nem me amar. Porque quando você não se ama, não tem como amar outras pessoas e você acaba com a autoestima muito baixa. Porque você não tem vontade de fazer nada, nem de arrumar um cabelo, né? Muito menos se arrumar. Deus foi lindo com ela, né? Maravilhoso. Arrumou um casamento. Sim. Ela veio, arrumou emprego e intencionalmente já deixou para trás uma história de muita dor. Sim, muita dor. Muita mesmo. Deus é maravilhoso. Que bacana.
Adri, você falou que você passou grandes transformações, né? Teve a questão do medo de dirigir, tem a questão do de dentro para fora, que você passou por várias etapas nessa questão da escrita. Como que você olha essa situação e você coloca isso de dentro para fora, agora aqui para nós ouvir, para falar, por todos esses processos do medo, da escrita, que você passou por 2 editoras, estava contando para nós aqui, que você fala que foi o ponto-chave para você mudar toda essa história? O ponto-chave vocês vão dar risada talvez, é quando eu chegar lá no céu, na minha cabeça, assim, pegar a minha coroa e entregar. Porque, assim, eu entendi que, como eu já falei no começo, quando você sabe quem você é, e você sabe o que está fazendo aqui, então tem muitas pessoas que precisam da tua ajuda. E aí, eu sei que se eu ficar de boca fechada, muitas pessoas vão estar passando por problemas ou até morrendo porque eu não falei nada. E também o ponto-chave, deixa eu lembrar aqui, porque é tanta coisa, gente. Deixa seu coração falar. Deixa eu lembrar que o ponto-chave é que é tanta coisa, eu já passei, meu Deus. Eu acredito que você tenha passado muita coisa. O que você colocou no seu livro que você acha, assim, aquela frase que tá no teu livro que toda mulher precisava ler e falar, é isso, é a partir disso. Porque tem circunstâncias que nós passamos, de repente um encontro, uma palavra, algo mais profundo, ou uma vinda de Foz para Curitiba, pense, isso já é um mover grande, Sim, não é um outro ambiente. Eu sozinha, coragem. Fiquei sozinha, morei sozinha, então tudo isso, né? Coragem, né? Coragem para mudar. Uma depressão, né? Sem conhecimento nenhum, né? Depois que a gente vai buscar conhecimento, eu só fui buscar conhecimento na hora que eu inventei de abrir uma loja, porque eu fiquei desempregada, né? Não tinha assim, não abri a loja porque, eu tenho um sonho em abrir uma loja. Mesma coisa, eu nunca tive um sonho de escrever um livro. Eu nem sei falar direito, né? Tô falando sério aqui. Então, assim, isso aqui, o livro, foi uma construção. Foi quando você, que nem eu volto de novo, né? Tô sendo taxativa. Quando você se conhece, você vai aprendendo novos hábitos, você vai vendo que você tem tesouros dentro de você, que você tem novas habilidades, você lembra da passagem dos talentos. Então, assim, você vai fala, nossa, então eu tenho vai se desafiando, né? Exatamente. Então, dar o próximo passo, a fazer um pouco mais, a entregar mais, a restaurar também outras vidas. Eu vejo que hoje você é uma missão para você restaurar a vida de outras mulheres. Exatamente. Por que o título do seu livro é De Dentro para Fora? Então, por que você escolheu esse título? Na verdade, tava assim, nossa, é difícil escolher o nome. Muito, imagino. Realmente, que eu coloquei o que realmente estava dentro de mim, o que eu passei, né, pelas dificuldades, pelos desafios e o que me tornou até escrever esse livro, né? Até pelo fato, assim, que eu nunca gostei de ler, né? E depois eu li quantos livros, quando eu entendi que eu precisava aprender, eu precisava ter conhecimento. Então, isso também é uma vitória para quem não gostava de estudar. Com certeza. E aí, é uma inspiração. Começa a ler vários e vários livros e tem sede por conhecimento, sede por aprender. Então, isso tudo veio da transformação de dentro para fora. De olhar no espelho e falar assim, eu sou capaz, eu posso fazer melhor, não deu certo hoje, mas amanhã vai dar, né? E todos os dias é uma batalha. Então, o que eu digo assim, não podemos desistir. E uma frase que eu gosto de falar mesmo, é preciso ter coragem de ser você. É verdade. Porque as pessoas querem até ser você. Sim. Mas não tem como, né? Elas talvez elas tenham as dificuldades dela, mas elas não sabem o que a gente passa. Elas não sabem os nossos bastidores. Então, é por isso que eu digo, é preciso ter coragem para ser você. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar com
com o relato da tua experiência e com teus desafios mesmo. Deixa eu pensar, deixa eu falar. Eu acho que é importante porque aqui nos bastidores, como você mesmo disse, a vida corre. A vida, ela corre. Todos os dias você enfrenta desafios, todos os dias. E internet, Instagram, Facebook, YouTube, mostra o lado belo. Mas aquela luta diária, aquele enfrentamento diário, eu como um doce ou não como um doce? Coisa simples, né, gente? São decisões. O tempo todo nós estamos tomando decisões. Toda hora. Toda hora. E é necessário muita sabedoria e coragem para tomar decisões, as decisões certas. Exatamente. Então, eu vejo que você teve coragem para sair de um relacionamento abusivo, de recomeçar a sua vida numa outra cidade, onde era tudo novo para você, e reconstruir uma vida do zero. Não é fácil, né, Adri? Não. Só quem já passou por um recomeço assim, sozinha, Sim. que sabe. Então, é muito inspirador te ouvir. É muito gostoso a gente perceber que é possível e a gente passar essa mensagem para quem está nos ouvindo e assistindo, que é possível recomeçar, mesmo depois de um relacionamento abusivo, de baixa autoestima, de dificuldades, de depressão. Sempre é possível recomeçar. Eu tenho uma frase que eu digo assim, só hoje. Essa frase que eu sempre carrego comigo desde que eu comecei esse processo. Porque é só hoje, né? Eu digo assim, só hoje que eu não tomo mais refrigerante há mais de 5 anos. Então eu falo assim, só hoje eu não tomo mais refrigerante. Só hoje. Então é um dos gatilhos, né? Um que a gente fala, né? Que eu digo um drive. Então, só hoje que eu não vou, né? Sim. Só hoje eu vou treinar, só hoje eu vou fazer o que eu preciso fazer. Porque as desculpas, elas estão na nossa cabeça a todo momento. A gente mesmo conta para nós mesmos as desculpas, né? A gente conta mentirinhas, né? Sim. Eu digo até mentirinhas gourmet. Não vou fazer isso porque isso, aquilo. Mas assim, a hora, como você mesmo falou, Paulina, né? A decisão, né? Quando você torna isso como um desafio, então você vence. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que colocar na mente que quer fazer algo, ela vai conseguir. É verdade. E é tão interessante a tua fala, porque na realidade nós só temos hoje. Nós não temos o amanhã. É verdade. Não sabemos se amanhã vai chegar. Nós só temos hoje. E se a gente viver verdadeiramente hoje, o amanhã, quando ele chegar, está sendo construído. Exatamente. Paulina? Adri, e se você pudesse deixar, né, falar algo, uma mensagem poderosa para a mulher que ela ainda se sente paralisada pelo medo, pela baixa autoestima, o que você diria para essa mulher? Que ela enfrente os medos dela, que ela seja capaz de procurar ajuda, porque muitas vezes a gente não quer procurar ajuda, né? A gente não quer procurar ajuda, ou às vezes também a gente quer se esconder. Então, se você se sente paralisada, perdida, você precisa olhar no espelho, como eu já olhei lá atrás, né? Olhar no espelho e fazer a pergunta, porque eu tenho certeza que a pergunta vai vir, a resposta vai vir até você, porque tudo que a gente precisa já está dentro da gente. Então, se você silenciar, respirar, e olhar no espelho e fazer essa pergunta para você mesmo, eu tenho certeza que a resposta ela vai vir, né? E eu acredito muito em Deus, confiar em Deus e confiar em você mesma. Porque se você não confia em você, não tem como você fazer as coisas, né? Então, você tá lá paralisada, de baixa autoestima. Então, levanta, toma um banho, vai lá, arruma o cabelo, coloca uma roupa bonita, mesmo que não vá sair, né? Mas coloca uma música alegre. Tudo isso já muda a nossa energia. E ali você já começa uma nova vida. Perfeito. Perfeito, Adri. Eu acho que a ação, né? Você estar em movimento, você decidir agir é o primeiro passo. É o primeiro passo. Para as coisas começarem a mudar. Sim.
E não ficar paralisada, esperando que as coisas mudem sozinhas. Que sozinha não vai mesmo. Por isso, ela levantar e já se olhar no espelho, fazer uma pergunta, né, para ela mesma. Vai lá, toma um banho bem demorado, eu digo. Né? Cura tudo, né? Coloca uma roupa bonita, né? Já vai mudar a energia, né? E procurar ajuda, eu acho que ajuda é importante. Sim. Procurar pessoas, né? Última pergunta. Estamos caminhando para o final. Eu quero fazer uma pergunta para você. 2 em 1 vou fazer. Você recentemente participou do projeto No Secreto. E você escreveu sobre rispa. Você já ouviu falar sobre rispa? Nós já ouvimos falar sobre rispa. E rispa não é muito lembrada, não é muito falada pela situação em si. Qual foi o maior desafio para você escrever sobre rispa? E quem quer conhecer um pouquinho mais dessa trajetória, tem o livro No Secreto, que são coautoras, 14 coautoras, que escreveram esse livro de mulheres bíblicas. E a nossa querida Adriana, ela escreveu sobre rispa. E eu gostaria de saber de você, do bastidor, não o que está escrito ali, mas do bastidor, qual foi o desafio para você escrever sobre essa mulher? Foi desafiador, gente. É uma responsabilidade. Né? Uma mulher uma mãe muito zelosa, né? Que cuidou dos seus filhos ali, velou os filhos, né, mortos. Para mim foi muito desafiador, porque eu tinha que, pelo menos, identificar a história dela com a minha. Então, eu fiz muitas perguntas para Deus, o porquê que eu tinha pego a rispa, né? Então, e Deus foi trabalhando comigo, né? Até porque eu não tenho filhos, né? E rispa, ela teve 2 filhos e os 2 filhos foram mortos. Então, a resposta do desafio foi que eu, de alguma forma, eu ajudo mulheres, de alguma forma, são filhas, né, que precisam, como rispa, uma mãe zelosa. Eu também, como sou mentora de mulheres, então, assim, eu vejo que nessa parte eu me identifiquei com ela. Mas, assim, foi desafiador porque eu demorei para entender, né, pelo fato de eu não ter filhos. Então, eu falei assim, como pode, né? Eu peguei a rispa, que teve filhos, mas os filhos morreram. E eu nem filhos, ainda não tenho ainda, né? Então, por isso foi um desafio grande. Mas eu entendi que a resiliência dela, a persistência, a coragem dela, isso eu carrego. Isso tem muito a ver comigo. E eu sei que isso também vai passar para outras pessoas, para as outras mulheres. Isso é verdade. E que lição pessoal trouxe para vocês? A lição pessoal é não desistir. Não desistir, jamais, porque mesmo na morte, ela trouxe dignidade, honra para os filhos, para a família dela. Não só para ela, né? Mas também para Saul e para o Jonathan, para a família. Então, assim, desistir não é uma opção. Não é. Então, que mensagem necessária, Adri. Essa lição foi a maior de todas. Porque ela poderia muito bem ter desistido, porque os filhos já estavam mortos, né? Ela não desistiu. Então, ela trouxe dignidade para aquela família. E muita lealdade. Perfeito, uma mensagem necessária, poderosa e que vai fortalecer muitas mulheres que estiverem nos ouvindo, que vão ler o livro, que vão ler essa história e a sua trajetória. Parabéns! Obrigada, eu espero que as pessoas leiam sobre rispa, leiam o livro de dentro para fora, assistam aqui os podcasts, porque eu acredito que vai ser muito edificado. Adri, muito obrigada pela tua presença, pela coragem. Você é uma mulher inspiradora, você é uma mulher corajosa. Você vence teus desafios, enfrentando eles. Você deixou hoje muitas lições para mim, para Paulina também, com certeza. E muito obrigada pela tua presença.
Imagina! Ai, fiquei tão feliz de ser convidada, né? De ser uma das convidadas. Então, assim, eu que agradeço muito mesmo, assim, que Deus abençoe muito vocês e muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Adri, pela sua participação, pela sua coragem em transmitir a sua mensagem com tanta sinceridade e verdade. Pra gente é uma honra ter você aqui. Obrigada, obrigada, obrigada. E a você que nos assistiu até agora, muito obrigada. Esse quadro tão inspirador que foi criado, eu e a Paulina que estamos dirigindo ele, muito obrigada a você. Eu vou te pedir para curtir esse episódio, compartilha com uma amiga que ainda não conhece a história de Rispa, que também precisa ouvir sobre essa história, e siga-nos no De Dentro para Fora. Eu te vejo no próximo episódio. Um abraço no teu coração.